Hoje eu quero compartilhar algo muito pessoal. Versículos na Bíblia que lemos durante anos e eles parecem bonitos. Palavras que confortam, que trazem paz, mas que ainda não tocaram toda a profundidade do nosso ser. Até que um dia a vida muda tudo. E hoje eu leio um desses versículos de forma muito diferente. No Salmo 56, verso 8, está escrito: Contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Hoje eu leio essas palavras como mãe. Uma mãe que conheceu a dor de perder um filho. Existe uma dor que poucas palavras conseguem explicar. A dor de um pai ou de uma mãe quando um filho parte antes do tempo. Algo dentro de nós sente que essa não era a ordem natural da vida. Filhos deveriam enterrar seus pais e não o contrário. E quando isso acontece, o coração tenta entender, mas muitas vezes não encontra respostas. Há dias em que a saudade chega devagar como uma lembrança suave, mas há outros dias em que ela vem como uma onda forte. Datas, lugares, fotos, pequenas memórias que fazem os olhos se encherem de lágrimas novamente. E foi nesse caminho que esse versículo começou a falar comigo de outra maneira. Deus conta as lágrimas. Ele não apenas vê nossas lágrimas, Ele conta. Como se cada lágrima tivesse valor, como se nenhuma delas passasse desapercebida. O salmista diz que Deus coloca as lágrimas em um odre, um recipiente usado para guardar algo precioso. E essa imagem me toca, porque essa imagem mostra que diante de Deus as lágrimas não são desperdício, elas são guardadas. E talvez hoje você também esteja caminhando por um lugar de dor. Talvez existam lágrimas que ninguém vê, lágrimas silenciosas, derramadas quando ninguém está olhando. Mas a palavra de Deus nos lembra de algo muito importante. Nenhuma lágrima é invisível para Ele. Deus vê, Deus conhece e de alguma forma misteriosa Ele guarda. Há dias em que a fé não aparece como grandes respostas. Às vezes a fé é simplesmente continuar falando com Deus, mesmo com o coração quebrado. E hoje, se os seus olhos se enchem de lágrimas, lembre-se dessa verdade da Escritura. Deus conta as suas lágrimas. Ele não ignora a sua dor. E aquilo que hoje parece apenas sofrimento, não está perdido diante dele. E eu continuo refletindo sobre esse tema das lágrimas que a Bíblia apresenta de uma forma incrível. Há uma passagem no livro de Salmos que diz algo que durante muito tempo eu não compreendi totalmente. No Salmo 126, versos 5 e 6, assim fala: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quando eu li essas palavras no passado, pensei nelas apenas como uma promessa bonita, algo poético, algo encorajador, com as lágrimas regando as sementes que brotariam.
Mas hoje eu as leio de forma diferente. Depois de perder um filho, certas palavras da Bíblia passam a tocar lugares do coração que antes estavam em silêncio. Há dias assim que a saudade chega sem avisar. Um detalhe pequeno pode trazer de volta uma lembrança inteira. Uma fotografia te faz lembrar dos primeiros passos do seu filho. E de repente os olhos se enchem de lágrima outra vez. E então surge a pergunta: para que chorar? Isso vai trazer ele de volta? Mas o salmista responde de uma maneira inesperada. Ele diz que existem pessoas que semeiam em lágrimas. Essa é uma imagem muito agrícola. O agricultor lança a semente na terra e espera. Naquele momento que ele lançou a semente, ele não vê o resultado. A semente desaparece no solo. Por um tempo parece que nada aconteceu, mas debaixo da terra algo está acontecendo, a semente está germinando. E talvez muitas lágrimas na nossa vida sejam assim. Quando choramos diante de Deus, muitas vezes não vemos imediatamente o propósito ou a resposta. O sofrimento parece longo, silencioso, inútil. Mas a palavra nos lembra que Deus trabalha no invisível. E aquilo que hoje parece apenas dor pode estar se tornando parte de algo que não conseguimos ver. O Salmo faz uma promessa: aquele que sai chorando enquanto semeia voltará trazendo a colheita. E talvez hoje ainda seja tempo de lágrimas, mas Deus continua sendo Deus que transforma sementes escondidas em colheitas inesperadas. E eu vou continuar semeando. Mesmo quando o coração ainda está aprendendo a caminhar com a saudade, a esperança permanece. Porque diante de Deus, até mesmo as lágrimas se tornam sementes. Eu quero refletir sobre um momento incrível na Bíblia, um momento em que a dor de uma mulher se transformou numa oração. Em 1 Samuel, capítulo 1, verso 10, a gente lê: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A mulher mencionada nesse texto é Ana. A Bíblia diz que ela estava com amargura de alma. Isso significa que a sua dor não era superficial, mas era uma tristeza muito profunda que permanecia no coração dia após dia. Ana desejava um filho, mas por muito tempo esse desejo parecia impossível. Enquanto outras mulheres celebravam a maternidade, ela carregava o silêncio e lágrimas. E um dia ela foi ao templo, não para fazer uma oração religiosa, formal, bonita, não para impressionar ninguém, mas ela foi para derramar o coração diante de Deus. E o texto diz que Ana chorou abundantemente. Seus lábios se moviam, mas nenhuma palavra era ouvida. O sacerdote Eli chegou a pensar que ela estava bêbada. Mas Deus sabia o que estava acontecendo, porque Deus via suas lágrimas, Deus entendia a sua dor. E há momentos na vida em que a oração muda. Não conseguimos organizar frases, não encontramos palavras para explicar o que sentimos. E tudo que conseguimos fazer é ficar diante de Deus e chorar. E quem já passou por perdas conhece esse lugar. Depois que um filho parte, a oração muitas vezes se torna diferente. Ela se torna mais silenciosa, mais quieta, mais verdadeira. E é exatamente nesse lugar que encontramos algo precioso na história de Ana. Deus não rejeitou as lágrimas dela esperando que ela falasse palavras belas. Deus acolheu a sua oração
E a Bíblia diz que naquele momento no templo algo mudou dentro de Ana. E antes mesmo da resposta chegar, o coração dela encontrou paz na presença de Deus. E isso nos ensina uma verdade muito grande, que quando a dor é colocada diante de Deus, essa dor se transforma em oração. E nenhuma oração sincera, nenhuma lágrima derramada diante do Senhor passa desapercebida. Deus vê, Deus escuta, Deus recolhe e Deus permanece perto daqueles que derramam o coração diante dele. Jeremias conheceu a dor de muito perto. No livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 1, a gente lê: se a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos uma fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite pelos mortos da filha do meu povo. Jeremias era um profeta, um homem chamado por Deus para falar ao povo de Israel em um tempo muito difícil. E ele viu a sua nação se afastar de Deus, viu injustiça, violência, destruição se aproximando de Jerusalém. E diante de tudo isso, Jeremias chorou. Ele disse que gostaria que seus olhos fossem uma fonte de lágrimas, como se o coração não parasse de chorar. E ao longo da história, Jeremias ficou conhecido como o profeta chorão. Mas as suas lágrimas não eram um sinal de fraqueza, elas eram um sinal de amor. Jeremias amava o seu povo e ele sentia aquilo que estava acontecendo ao redor. O seu coração não era indiferente à dor, à perda, ao sofrimento. E talvez por isso as suas palavras toquem tanto aqueles que também conhecem os caminhos das lágrimas, que sejam chorões. Quando perdemos alguém que amamos profundamente, algo dentro de nós continua chorando por muito tempo. O mundo continua girando, a vida continua acontecendo, as pessoas seguem suas rotinas. A gente segue a nossa rotina, mas dentro do coração existe um lugar onde a saudade permanece viva. Quem perde um filho conhece essa realidade de uma forma muito de perto. Não é apenas a ausência, é a memória constante do amor, das conversas, dos momentos, das expectativas que pareciam tão naturais. E Jeremias nos lembra de algo muito importante, que amar muito também significa sentir muito. E Deus não rejeita esse tipo de coração chorão. Pelo contrário, a Bíblia mostra repetidas vezes que o Senhor está perto daqueles que choram. Ele não despreza a dor, ele não ignora o luto. As lágrimas de Jeremias também revelam algo sobre o próprio coração de Deus. Muitas vezes os profetas expressavam a dor de Deus diante do sofrimento humano. E isso significa que Deus não observa o mundo com frieza. Ele se importa. E se hoje ainda existem lágrimas, se o coração ainda sente o peso da saudade, lembre-se disso. Deus permanece perto daqueles que choram. E mesmo quando os olhos parecem uma fonte de lágrimas e as pessoas te julgam como chorona, Deus continua presente. No livro de Lamentações, capítulo 1, versículo 2, a gente lê: chora amargamente de noite e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amantes. Esse livro foi escrito depois da destruição de Jerusalém. A cidade estava em ruína, o templo havia sido queimado, o povo estava ferido, espalhado, tentando entender como aquilo tinha acontecido. E a Bíblia descreve essa situação com uma imagem muito humana, uma cidade chorando durante a noite. E a noite tem algo especial quando a gente fala de dor. Durante o dia a gente ainda consegue nos ocupar com muitas coisas, conversas, tarefas, responsabilidades, mas quando a noite chega o silêncio aparece
e no silêncio as lembranças voltam. Quem vive o luto conhece bem esses momentos. À noite a saudade parece mais forte, a mente percorre por memórias, vozes que um dia ouvimos, risos que ficaram guardados, momentos em que gostaríamos de reviver mais uma vez, momentos que gostaríamos de esquecer de vez, e as lágrimas voltam. Quando uma mãe perde um filho, existe um espaço no coração que ninguém mais pode ocupar e poucas pessoas entendem. O amor continua existindo, a memória continua viva e a saudade caminha conosco. E Lamentações nos ensina algo muito importante, que Deus não ignora essas lágrimas, porque a Bíblia não esconde a dor humana. Ela não diz que a gente deve fingir que está tudo bem. A Bíblia registra o choro, o luto e a tristeza do povo de Deus. Mas nesse mesmo livro de Lamentações, marcado por tantas lágrimas, a gente encontra uma verdade que deve sustentar o nosso coração. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E isso significa que mesmo nas noites mais difíceis, Deus permanece junto. Mesmo quando as lágrimas correm silenciosamente pelo travesseiro, Ele continua perto. E mesmo quando o coração ainda está aprendendo a caminhar com a saudade, a fidelidade de Deus continua se renovando a cada manhã. A Bíblia é um livro de promessas. Em Apocalipse, capítulo 21, verso 4, a gente lê: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ao longo da Bíblia a gente encontra muitas lágrimas. Lágrimas de mães, de profetas, de pessoas que perderam alguém que amavam. E a palavra de Deus nunca escondeu a realidade do sofrimento do homem. A palavra de Deus fala de luto, de saudade, de corações quebrantados. Mas a Bíblia também aponta para um dia em que a dor não terá mais lugar. O apóstolo João recebe no livro de Apocalipse uma visão do futuro preparado por Deus. Um novo céu, uma nova terra, uma criação restaurada. E então aparece uma imagem muito sensível. Deus enxugando lágrimas. O texto não diz apenas que as lágrimas desaparecerão, secarão. Ele diz que Deus as enxugará. E essa é uma imagem muito pessoal, como alguém que se inclina com cuidado para consolar quem ama. Mas quem vive o luto, para quem vive esse luto, essa promessa toca um lugar no coração. Hoje ainda existem lágrimas, hoje ainda existem lembranças que fazem os olhos se encherem de saudade. Quando a gente perde um filho, a vida nunca mais volta a ser exatamente como antes. O amor continua vivo, a memória continua presente, mas a palavra de Deus nos lembra que o sofrimento não é eterno. Existe um dia preparado por Deus em que a morte não existirá mais. Não haverá despedidas, não haverá luto, não haverá dor, e naquele dia, cada lágrima derramada ao longo da caminhada será tocada pelas mãos de Deus. E até lá, continuamos caminhando com fé, mesmo quando os olhos ainda se enchem de lágrimas, porque a promessa permanece viva. Deus enxugará nossas lágrimas. Agora quero falar sobre o versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou. João 11:35. Duas palavras que carregam uma verdade muito grande. A cena acontece diante do túmulo de Lázaro. Marta e Maria estavam vivendo a dor da perda do irmão. Amigos e familiares estavam reunidos naquele lugar
marcado pelo luto. E quando Jesus chegou, ele chorou. Isso importa. Jesus sabia que em poucos momentos ressuscitaria Lázaro, mas mesmo assim ele não ignorou a dor daquele momento. Ele não disse para que parassem de chorar, ele se aproximou e chorou junto. E essas lágrimas revelam algo precioso sobre o coração de Deus. Deus não está imune ao sofrimento humano. Deus entende o luto e a saudade. Deus entende o silêncio que fica quando alguém amado morre. Para uma mãe que perdeu um filho, para um pai que perdeu um filho, quem sabe um neto, quem sabe um irmão, amigo. Paz, essas palavras têm um significado muito grande. Cristo conhece lágrimas. Ele não observa a dor humana de longe, mas ele entra nela, ele participa dela, ele caminha ao lado daqueles que choram, mas a história não termina aí. Depois de chorar, Jesus se aproxima do túmulo e chama Lázaro para fora. E aquele momento se tornou um sinal de uma esperança maior. A morte não tem a última palavra. Cristo, que chorou diante da morte, também é aquele que venceu a morte. E por isso, mesmo quando caminhamos com lágrima nos olhos, continuamos sustentados por uma promessa viva. A vida que Deus prepara é mais forte do que a morte. E durante esses dias, caminhamos por muitos textos da Bíblia que falam de lágrimas. Vimos mães que choram, profetas que choram, povos que choram, e vimos também Jesus chorando. Talvez esse texto tenha nascido de lágrimas, mas essas reflexões se tornam sementes regadas em lágrimas, colocadas nas mãos de Deus. Porque, como diz a Escritura, aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. E agora eu quero orar. Senhor, Tu és o Deus que vê cada lágrima. Tu conheces as dores que ninguém consegue explicar com lágrimas. Conheces o lugar do coração, onde existe a saudade, silêncio e questionamentos. E hoje eu entrego a Ti todas as lágrimas derramadas ao longo desse caminho. Recebe, Senhor, cada memória, cada lembrança, cada momento de dor que nós carregamos diante de Ti. Transforma essas lágrimas em sementes de esperança e que aquilo que foi chorado diante do Senhor não seja em vão, mas se torne fruto de consolo, de fé, de vida. Sustenta cada coração que escuta essas palavras. Aproxima-te de quem está caminhando pela dor do luto, pela perda. Traz paz para as noites difíceis e renova a esperança de que em Tuas mãos nenhuma lágrima se perde. Confio na promessa de que um dia o Senhor mesmo enxugará todas as lágrimas. Até aquele dia, ajude-nos a caminhar com fé, em nome de Jesus. Amém.